Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 123. Cabe doação no campo de negócios de impacto? Bom, nesse episódio eu conversei com a Célia Cruz, diretora executiva do ICE, Instituto de Cidadania Empresarial. Célia é uma querida, a gente já se conhece de longa data. Fiquei muito feliz dela ter aceito. E a provocação que eu tinha feito para ela quando a convidei era: cabe doação nessa discussão, nesse campo de negócio de impacto? Porque parecem que a gente tem trilhas totalmente separadas, né? O campo da filantropia, do terceiro setor de um lado, e o campo de negócio de impacto de outro. E o que a gente procurou explorar nesse papo aqui com a Célia foi que não, que na verdade são abordagens diferentes, mas que nos levam na mesma direção, que é impacto social, ambiental positivo. Então era sobre isso o mote, né, do nosso papo, mas falamos sobre várias coisas. O papo está maravilhoso, agradecer demais a Célia. Célia tem uma larga trajetória no terceiro setor e no campo de inovação social, de negócio de impacto. Então é muito legal poder construir pontes entre esses vários setores afins, mas que usam abordagens, instrumentos distintos. Então é sobre isso o papo aqui. E sim, cabe doação nessa construção desse campo de negócio de impacto, não só nos negócios em si, mas no ecossistema de impacto como um todo. Falamos sobre isso aqui e a Célia brilhantemente endereçou o tema de forma maravilhosa, didática. Bom, então é isso. Agradecer demais a Célia e sem mais delongas, partiu para o papo. Parece que eu fico o tempo todo culpado. Com culpa eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? Que mais que eu posso fazer? Célia, querida, obrigado por você ter aceito o convite. Que alegria tê-la aqui. Faz tempo que eu gostaria de tê-la aqui. Pra gente começar. Honrada demais! Muito Bom, obrigada. se apresenta. Se algum desavisado não conhece a Célia Cruz e o ICE, por favor, o momento é agora. Bem-vinda. Célia Cruz, aquela cantora cubana. Brincadeira. Eu sou a falsa, eu brinco. Eu sou Célia Cruz, sou diretora do ICE. ICE é o Instituto de Cidadania Empresarial. Estou fazendo 11 anos que eu estou aqui no ICE. Passa, né? O tempo paga. E a gente, desde a minha chegada, a gente trabalha nessa agenda de apoio ao ecossistema de investimento de impacto, primeiro mais nacional, agora trabalhando com ecossistemas locais, ajudando a catalisar ecossistemas nas 5 regiões do Brasil, olhando para essa agenda. Mas é claro que olhar para essa agenda é interagir com muitas agendas no Brasil, né? Antes disso, eu venho de 9 anos de Ashoka. Fui diretora da Ashoka Brasil e Paraguai, depois eu fui para Washington como diretora do Global Fellowship, na época era um presente, tinha 2.000 fellows da Ashoka no mundo todo, e eu tinha que conectar essa fellowship, essa rede de empreendedores sociais no mundo. Foi um presente, né? Olhar, sair desse lugar digamos, dos conceitos, né? O que é o empreendedor social para uma prática, e ver que tem gente no mundo inteiro fazendo inovação social, empreendendo com impacto, escalando. E depois eu fui ser diretora da Ashoka Canadá, que também foi outro presente, né? Olhando para temáticas como a questão indígena, imigração, mas a Ashoka sempre olha para várias agendas. Então, eu acho que trabalhar com empreendedorismo em qualquer parte do mundo é olhar para quem está enxergando temas e agendas novas, empreendendo, mas sempre para resolver problemas sociais e ambientais. Continuo voltando, venho da área de terceiro setor, trabalhei na GV muitos anos, ajudamos a criar aí o primeiro curso de gestão de ONGs, na GV em 1995, então eu sou da velha guarda que continua
empolgada para olhar para a inovação social, né, Fábio? Que eu acho que é o que nos une, inovação social que possa melhorar a qualidade de vida para muita gente e com uma escala que mais e mais pessoas possam ter a mesma qualidade de produtos e serviços que a gente tem num planeta cheio de limites, num planeta sofrendo seus aquecimentos e que a gente precisa olhar dentro desse contexto planetário. Que legal, Célia. E você sempre costuma brincar que você é ex-economista, verdade? Né? Exato, eu sou uma ex-economista, fiz economia na USP, insisti, fui fazer mestrado na GV e depois fui fazer intercâmbio, fiz um intercâmbio na França, no Canadá, e foi no Canadá que eu olhei para esse tema do terceiro setor. E aí mudei de carreira. Eu achei que a coisa mais próxima entre economia e terceiro setor foi a captação de recursos. Então, eu comecei captando recursos para a Ópera de Toronto, depois para uma ópera contemporânea, daí voltei para a GV, e ali me abria tanto captar recursos para a GV, como também dar aula de captação, fazer consultoria para várias ONGs no Brasil, e dali saí para ir mais para a questão programática, dirigir organizações, mas a captação não sai da gente, né? Quem trabalha no terceiro setor está sempre sabendo que vai precisar mobilizar recursos, né? Acho que da captação me conectei muito com o tema dos investimentos, negócio de impacto, justamente porque eu acho que eu não aguentava mais captar recursos. Que legal, Célia. Bom, você tem uma larga trajetória, tanto na área de inovação social, empreendedorismo social, quanto na área de terceiro setor. E quando a gente conversou eu te instiguei a vir aqui no papo, eu já queria começar com essa pergunta, que é, muita gente do terceiro setor da filantropia tende a pensar que não tem espaço para o recurso não reembolsável, para vulgo doação no campo de negócio de impacto. Afinal, cabe doação aqui nessa agenda, Célia? Cabe muito, Fábio. Eu acho que a primeira, eu falei brincando dessa questão, mas depois de trabalhar muitos anos, quase 20 anos aí com o terceiro setor, e de fato esse desafio, né, que às vezes você tem organizações incríveis, mas quando você chega lá em outubro, elas estão ainda captando recursos e estão buscando mobilizar mais e mais recursos, porque não fecharam o orçamento do ano, não conseguiu pagar o 13º e tal. Então, esse campo dos investimentos em negócio de impacto, para mim, ele surge como um aha moment, dizendo assim, opa, se eu trouxer, seja ONG ou seja um negócio, uma fórmula, né, que eu posso usar um modelo de negócio, né, eu posso usar uma lógica econômica de resolver problemas sociais e ambientais, mas com uma lógica econômica que eu posso pagar por serviços, eu posso remunerar quem investir no meu negócio, eu falei, opa, a gente já tem um limite, que é o capital filantrópico, o investimento social privado das empresas, o dinheiro de governo, ele está ali num bolo que ele está meio limitado. Só que os programas sociais aumentando. A novidade que traz é dizer, puxa, se eu acessar o bolso de um capital privado, que pode, em vez de investir no banco X para ter mais, para ser remunerado, ele puder investir em negócios que resolvem problemas sociais e ambientais, eu falei, abriu aí um leque de muito mais bolsos a serem acessados. Do bolso Fábio e Célia, gente normal, até um bolso de famílias de alta renda, um bolso de grandes empresas que pode fazer o corporate venture usando o negócio. Mas só quis trazer essa lógica, Fábio, para chegar na sua pergunta. Negócios de impacto, eles podem ter diversos formatos, né? Eu falo que ele pode ter uma ONG que tem um negócio, uma ONG que tem um negócio e o negócio reinveste na ONG, pode ser uma cooperativa, pode ser um negócio social no modelo do Yunus, que reinveste 100% do lucro, e pode ter um negócio que distribui dividendos. E quando a gente vê o crescimento desse campo, e nós que trabalhamos com o terceiro setor, e vendo o crescimento que empreendedores podem criar negócios para resolver problemas sociais,
e que eles precisam ser apoiados durante toda a sua jornada, a gente vê que no início de uma trajetória de um empreendedor que cria um negócio, ele vai precisar ser acelerado, ele vai precisar ter capacitações, ele vai precisar ser mentorado, mas ele vai precisar acessar dinheiro. No momento inicial de um negócio de impacto, ele está ali fechando seu modelo de negócio, desenhando MVP, testando, etc. É muito difícil ele receber um dinheiro de investidor, a não ser que seja uma ideia fantástica e que esse investidor fala, tem aí um negócio que vai escalar, tal. Então, a gente percebeu, e isso dando dados para você, na nova pesquisa do mapa da Pipe Social, eles olharam para uma base de 1.001 negócios de impacto. E uma das perguntas é, quais as fontes de receita que esses negócios de impacto acessam? E, para minha surpresa, e até baixou um pouquinho, nos últimos anos mostrava que era cerca de 30% deles acessavam doações, prêmios e editais para dinheiro doado. Se eu estou resolvendo um problema social e ambiental, por que não eu, fundação, falar, opa, tem aí, eu vou fazer uma doação para esse negócio achar um modelo de negócio. Ou um prêmio do BNDES, ou um edital da FAPESP, da FAP. Por que não? Né? Então, acho que hoje, na pesquisa nova da Pipe, deu que 18% dos negócios acessam essas fontes de receita. Caiu um pouquinho, que eu me surpreendi, porque realmente é muito comum no mundo a gente ver negócios acessando doação, prêmios e editais públicos que vão doar o dinheiro para esse empreendedor achar o seu modelo de negócio. Então, você está certo, Fábia. Sim, negócios de impacto podem acessar doadores e tem doação, mas tem muitos investidores que antes de entrar virando sócio, preferem doar para entender esse namoro com o empreendedor. Eu tenho afinidade, a gente está enxergando a mesma visão de futuro, seu modelo de negócio, a sua equipe. Então, também é comum no mundo de investimento, durante 6 meses, às vezes o investidor faz uma doação para que esse namoro vire casamento e ainda não precisa assinar um contrato no início. Isso você está trazendo, olhando para os negócios diretamente. A gente poderia também dizer que cabe doação, cabe recurso não reembolsável para apoiar o campo. O próprio mapa da Pipe, por exemplo, precisa desse capital, dinamizadores precisam desse capital. Então também é só para dizer que tem um falso dilema aqui, que doação não cabe nesse campo e cabe, tem seu lugar, né, Célia? A gente, Fábio e eu, a gente participou de um grupo que chama FIMP, né, Fundações e Institutos de Impacto, que era muito para aproximar as fundações e entenderem esse ecossistema. A primeira versão, FIMP 1, foram 20, e depois, no final, a gente teve quase 30 fundações. E o que eu acho mais interessante é que, se hoje você olha o censo do GIF, no censo do GIF mostra que 56% dos associados do GIF hoje já trabalham ou doando para esses intermediários do ecossistema ou trabalhando com negócio de impacto. Será que as coisas que eu faço penso que não tem problema, na verdade são pecado, e é por isso que eu me sinto tão culpado? Ou será que a sociedade diz que é para ser contente quando eu fico meio triste, ou até meio chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado? O ICE criou a Coalizão pelos Ecossistemas de Impacto, que hoje trabalha em 6 cidades do Brasil, buscando fortalecimento do ecossistema de investimento de impacto nas 5 regiões do Brasil. Então, a gente está em Belém, Fortaleza, Brasília, Campinas, Paranaguá e Porto Alegre. A gente mobilizou 34 milhões de reais, que serão, em grande parte, uma parte é equipe, mas cerca de 24 milhões desse volume é para ser doado diretamente para esses intermediários nos ecossistemas. Então, é muito importante,
porque a gente brinca, né, que nem existe uma, né, que eles falam, né, o ditado africano, é necessário uma comunidade para educar uma criança, a gente acredita a mesma coisa, é necessário um ecossistema para fortalecer a jornada de um empreendedor que queira criar um negócio de impacto, mas também de um investidor. Então, doar para essas organizações como aceleradoras, incubadoras, universidades, né? Nas universidades, muitos negócios nascem nas universidades, organizações que medem impacto, organizações que apoiam investidores. Então, tem uma série de organizações que ajudam esse ecossistema a se desenvolver. E a grande maioria deles, né, Fábio, são organizações sem fins de lucro. Então, fazer uma doação para elas se desenvolverem e acelerarem, apoiarem negócios de impacto é muito importante. Célia, a gente está falando aqui de dois campos que estão remando na mesma direção, né? O campo da filantropia, do terceiro setor, e o campo dos negócios de impacto. E acho que nós dois concordamos com isso. Remam na mesma direção usando remos diferentes, digamos assim. Só que a gente ainda vê muitas vezes que esses setores parecem concorrerem e muitas vezes eles parecem andar por trilhas paralelas. Só para dar um exemplo, às vezes a gente escuta um problema de narrativa, de os negócios de impacto vieram resolver um problema que os filantropia não deu conta de resolver. Então, esse tipo de discurso às vezes atrapalha mais do que aglutina. Como é que você vê isso? Bom, concordo com você que a gente precisa melhorar muito essas pontes, né? Porque nenhum ecossistema está sozinho, né? Então, quando eu estou falando aqui do ecossistema de investimentos e negócio de impacto, ele está o tempo todo interagindo com o ecossistema, digamos, do terceiro setor. Ele vai interagir com o ecossistema de quem trabalha com direitos humanos. Ele interage com quem está trabalhando com mudanças climáticas. Então, ou a gente se une nas diferentes formas de atuação, nos diferentes formatos jurídicos, para um bem comum, para uma visão comum de qualificar e melhorar a qualidade de produtos e serviços, né, no Brasil, para melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, ou senão a gente vai ficar lutando pelo mesmo recurso, pelo mesmo investimento, e não é essa. Eu acho que a gente, né, tem que criar sinergias para se somar e aí atuar. E me vem um ponto aqui que a gente precisa melhorar as narrativas, né, Fábio? Diálogos como esse, mas os seus podcasts são muito ricos, né? A quantidade de pessoas que assistem, que escutam, né? Mas quando a gente olha, vou dar um exemplo bem concreto. No terceiro setor, eu trabalhando ali, por exemplo, com a Choca, vários dos empreendedores trabalhavam melhorando a qualidade de vida em educação, em saúde, em especial de populações periféricas. Não é tão diferente quando eu estou falando que no ecossistema de investimentos e negócio de impacto, por exemplo, a Coalizão pelo Impacto, que hoje são 11 financiadores, uma das maiores chamadas que a gente fez, que era uma chamada para apoiar a aceleração de negócios de periferia, a gente doou R$1.200.000 para 15 organizações no Brasil inteiro. E acabei de sair da sala em que a gente estava avaliando dessas 15 organizações, elas estão apoiando 290 negócios em periferia, criado por empreendedores de periferia, que estão olhando para a tecnologia na periferia, para a saúde na periferia, para a educação na periferia, agendas que são confluentes, né, ou aliadas ao que as ONGs estão fazendo. Então, eu tenho um ator a mais, mas que traz uma lógica de negócio que vai poder depois, talvez, acessar um bolso diferente. Então, não vai competir com o bolso. Talvez no início, sim, ele usa também o capital filantrópico. Mas a nossa tese, Fábio, é que se ele virar um negócio bem sucedido, ele vai passar a acessar um capital, por exemplo, de investidores, que não é o mesmo bolso que o da filantropia que doa para as ONGs. Então, a nossa tese foi muito assim, se o ecossistema se fortalecer
e se estruturar, a gente traz um bolso novo de investidores. Então, acho que eu falei de negócio de periferia, mas a gente pode falar da questão ambiental, né? Você que estava também ali olhando para a questão da Amazônia, a quantidade de negócios que pode ser na gastronomia, pode ser na questão, né, da saúde, pode ser na questão da bioeconomia. Quantos negócios estão nascendo junto com um monte de ONG que ajudou a estruturar também esses negócios. Mas se esses negócios da Amazônia que estão atraindo, né, uma visão, estão atraindo investidores, conseguirem atrair um capital investidor, por exemplo, para negócios da bioeconomia da Amazônia, é um outro bolso, é um outro mais dinheiro acessando. Eu falei de periferia, estou falando agora da Amazônia, mas a gente pode olhar para a questão ambiental, a gente pode olhar para a questão da saúde. Então, acho que tem uma agenda muito aliada que a gente precisa melhorar, com certeza. Desculpa qualquer coisa, minha culpa minha de pedir perdão. Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa sua, culpa de cristão. E até me lembrei, deixa eu falar, que uma vez, um amigo, eu fazendo uma palestra, ele falou assim, Célia, agora você virou liberal, defendendo esse capital de investidor. Eu quase morri, né? Quase caí da cadeira, eu falei, não é possível. Eu acho que a gente entender que trazer o capital de investidor não é eu virar uma liberalista econômica, é eu trazer mais bolsos para resolver problemas sociais. Não, e você me interrompeu para fazer um adendo importante, né, que é essa esfera do neoliberalismo. Enfim, qual lugar você ocupa, né, nessa conjuntura econômica? Acho legal trazer esse olhar, porque ela me dá o gancho para a minha outra questão, que é ainda essa falsa dicotomia entre a agenda de negócio de impacto e o campo da sociedade civil. Então, para alguns, eu incluso, eu considero que os negócios de impacto é parte da sociedade civil, usando outros remos, né, outros instrumentos. Eu queria um pouco entender como é que você enxerga isso, pela tua trajetória, digamos assim, entre aspas, de ongueira, olhando agora nesse prisma do negócio de impacto. Ainda soa para você recebe ainda essa crítica de que a Célia virou neoliberal, virou a casaca, abandonou a trajetória dela. Isso ainda bate para você ou não? Está superado já? Olha, Fábio, eu acho que todos nós fomos aliados nessa mudança de narrativa, né? Então, hoje, eu diria que eu tenho um diálogo muito mais tranquilo com pessoas, mas eu lembro assim, vou até brincar, um ex-estagiário, meu afilhado, uma vez veio dormir na minha casa e super crítico ao campo dos negócios de impacto. E hoje ele dá consultoria, ele ajuda recrutamento, então eu acho que é interessante, mas esse movimento, Fábio, ele está acontecendo no mundo todo. Eu estava agora viajando e um colega meu, que eu fiz hiking, fiquei 4 dias andando com ele nas montanhas, tá? Ele estava indo no aeroporto comigo e falou assim, Célia, você me ajudou a quebrar meu preconceito. Ele é australiano, mas ele fez intercâmbio no Brasil quando ele tinha 18 anos. Então ele fala português, super engraçado e tal. E ele falou, você me ajudou a quebrar meu preconceito. Ele trabalha com fundações comunitárias na Austrália. E ele falou que ele nunca pensou o uso de diferentes instrumentos financeiros. E que ali foi a chavinha que ele quebrou, porque ele falou assim, puxa, eu estou aqui para doar para as ONGs da cidade. Quando você me trouxe diferentes instrumentos, ele falou assim, puxa, eu só trabalho com as fundações comunitárias, os doadores na Austrália, doando para as ONGs. E você me trouxe que ele pode ser um garantidor, e ele não vai usar mais dinheiro para ele ser um garantidor. Se ele acredita nessa ONG, ele já doou uma vez, 2 vezes, e a pessoa, ou o negócio quer acessar uma garantia para pagar uma menor taxa de juros, ele falou, puxa, eu nunca pensei. E é um instrumento interessante. Depois eu falei, ele pode fazer um empréstimo, e o dinheiro volta. E eu posso também fazer investimento. Só que a questão de fazer investimento direto, tanto a legislação brasileira quanto de outros países, agora
está se modificando. Então, eu acho que isso que você trouxe, Fábio, é um movimento no mundo inteiro. Há 10 anos atrás, quando você e eu, a gente começou nessa agenda, a gente tinha R$ 1 bilhão investidos aqui no Brasil, era quase nada. E no mundo era tipo 700 milhões. Hoje, no mundo, já bateu mais de 1 tri, e o Brasil, de 2017 para 2022, passou de para 18 bilhões. Passou acho que de 7 para 18. Isso aí fez um crescimento enorme, em pouquíssimo tempo. Então, acho que mais e mais gente olhando, Célia agora falando, né? Eu posso colocar o meu dinheiro no banco X. E isso eu receber uma taxa de juros e eu nem questionar aonde esse banco está colocando meu dinheiro. Se ele coloca em petróleo, e eu sou casada com um ambientalista, não queremos fortalecer a indústria do petróleo. E eu nem questionei, por que não eu trazer o meu investimento para negócio de impacto? Eu agora tenho 3% do meu portfólio, eu sou ongueira, meu marido é ongueiro, que já estão alocados em investimentos de impacto. Porque hoje existem, eu não vou dizer que a gente democratizou, mas quando eu e o Fábio entramos nessa área, só dava para fazer investimento de impacto a partir de R$ 1 milhão. Então, era só para as famílias muito ricas. Hoje, a partir de R$ 50, eu posso colocar o meu dinheiro e ser remunerado fazendo a conexão do meu propósito de vida com aonde eu coloco o meu dinheiro. E hoje tem chamada aberta do Zuni, que coloca negócios do Nordeste e da Amazônia. A Citauri sempre tem chamadas abertas, a TRE. Então, eu já consegui colocar recursos. Isso, Célia. Institucionalmente, o ICE tem esse lado mais forte, que é de doação para os intermediários, que a gente chama os dinamizadores do ecossistema, para que mais negócios e mais investidores de impacto entrem nessa agenda, mas a gente também fez investimento de impacto com empréstimo, primeiro para 16 negócios, esse dinheiro voltou, a gente então no total fez em 42 negócios, empréstimo. Alguns quebraram? Sim, alguns quebraram. A gente recuperou em torno de 80% do valor investido, foi $1 milhão, mas foi muito importante que a gente fez um portfólio diversificado, a gente trouxe famílias para co-investir, a gente analisou diferentes instrumentos para avaliação de impacto, porque quando você está olhando para o negócio de impacto, você tem que olhar para a lente financeira do retorno, mas também a lente de impacto. E isso é muito educativo para um investidor de impacto, ou para um futuro investidor de impacto, fortalecer o seu banco, os seus gestores e o seu olhar, né, de alocação de capital a serviço de um impacto no Brasil. Né? Então, acho que a gente usou o portfólio do ICE muito para aprendizados e acho que a gente está vendo esse movimento positivo no Brasil. Agora, eu diria, 10 anos atrás, o BNDES pouco falava, hoje ele tem aceleração, hoje já faz investimento. A gente passou a legislação nacional da N-Impacto, que hoje ela está reclassificada dentro do MIDIC, do Ministério de Indústria e Comércio, e o Lula reaprovou já olhando para a economia de impacto. A gente já teve mais de 80 aceleradoras incubadoras falando, eu quero trazer negócios que resolvam problemas sociais no meu portfólio. Você teve uma publicação que a gente fez olhando para isso. As universidades, a gente tem hoje 220 professores universitários de mais de 70 universidades no Brasil que já levam essa agenda para docência, pesquisa e extensão. Eu encontrei a coordenadora desse programa Academia semana passada e ela falou, Célia, quando a gente começou eram 5 professores, há 10 anos atrás. Então, é uma agenda que cresceu nacionalmente, é uma agenda que ainda está muito concentrada, Rio, São Paulo, Brasília, mas ela começa a ter
referências em todas as regiões do Brasil. Se eu for para Porto Alegre, eu vou encontrar boas aceleradoras, eu vou encontrar famílias, investidores, gente do governo. Se eu for para Brasília, onde você está, né, já tem organizações olhando, já passou a legislação aí em Brasília, não precisa, claro, tem uma implementação, já tem universidades levando essa agenda, a mesma coisa, Fortaleza, Belém. Então, acho que o ecossistema está crescendo. Precisamos de mais negócios, mais investidores, mais dinamizadores. Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente quando eu fico meio triste ou até meio chateado? Eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Célia, você falou bastante do avanço e é inegável o crescimento da agenda. E essa agenda, quando a gente começou há 10 anos atrás, essa agenda no Brasil, né, o termo era finanças sociais. Hoje, o termo, de um tempo para cá, ele já é investimento de impacto, um termo global. Mas também tem se escutado economia de impacto. Eu queria que você contasse um pouco por que o desuso do termo finanças sociais, qual o argumento por trás, enfim, o debate que foi feito para o uso atual de investimento de impacto ou economia de impacto? Bom, primeiro, até essa mudança de nomenclatura também passa pelos próprios negócios sociais que a gente usava e a gente passou a usar negócios de impacto porque o conceito de negócios sociais era cunhado pelo IUNOS como o negócio que reinvestia no próprio negócio. E os negócios de impacto a gente abriu para, podia ser uma ONG com negócio, até um negócio que distribuía dividendos. Indo para finanças sociais. Eu trouxe muito esse termo do Canadá, tá? Que eles falavam isso, de você usar um capital mais das fundações, ali estava bem no começo, usando muito mais o capital de fundações. E tinha um termo que muitas vezes aqui no Brasil gerava incômodo, que quando você fala de finanças sociais e finanças sustentáveis, é quando você está falando de bancos, olhando para a sustentabilidade, e aí nem era ESG ainda, tá? Nisso, a gente começou a participar do movimento global, que é liderado pelo Global Steering Group on Impact Investing, e eles passaram a usar o termo investimentos e negócio de impacto. Investimento de impacto. Que ano isso? Você lembra, Célia? A gente entrou para o Global Steering Group em 2014. A gente traz o seu Ronald Cohen para o Brasil, estava o Tim Draymond, e ele fala, olha, para a gente estar na mesma narrativa global, é importante a gente usar os mesmos termos. E a gente achou importante a gente participar de um movimento global que era muito mais estruturado e usar a mesma nomenclatura do que a gente ficar com o termo que era o Canadá. Tanto que o Canadá, que é onde a gente bebeu aí a primeira fonte, também passa, eles tinham lá a Força Tarefa de Finanças Sociais, que a gente se inspirou muito, e eles passaram a usar investimento de impacto. Eu acho que daí em 2014 a gente começa a usar investimento de impacto e em 2015 a gente passa a ser o primeiro membro, começou no G8 e depois G7, e o Brasil foi o primeiro país a entrar no Global Steering Group, um país de países em desenvolvimento. O que foi interessante também? Eles estavam passando por um movimento que eles pediram para todos os países se unirem e criarem recomendações para os seus países. Então, de novo, a gente bebeu aí dessa fonte, a gente criou lá o G20 aqui no Brasil, a gente juntou 20 organizações que todos os meses se reuniam para olhar e pensar quais são as recomendações que a gente vai se unir como uma visão, né, de um impacto coletivo, a gente vai se unir e a gente vai usar as mesmas comunicações, a mesma narrativa, mas a gente vai somar atividades em direção a essa visão. Então, não é o ICE sozinho, nem a aliança sozinho, mas era o que o Instituto Saving está fazendo, o que a Artemisia está fazendo, o que o Sebrae está fazendo. Então, a gente juntou todo mundo
em direção a umas recomendações e a gente passou a monitorar essas recomendações todos os anos. E os outros países também. Então, a gente também bebia, por exemplo, países como, sei lá, a Inglaterra, tinha um governo muito puxando essa pauta, criando o Social Impact Bonds, o governo criando o Big Society Capital, doando dinheiro para criar fundos, investir em fundos, os Estados Unidos já mais puxado por fundações, o Canadá tinha uma mistura de ser uma organização grande, robusta, que chamava Mars, e o ICE tinha muito, a gente era mais sociedade civil olhando, com pouco dinheiro, né, comparado com o governo da Inglaterra ou as fundações dos Estados Unidos. Mas para nós foi muito rico para a gente também ir acompanhando e aprendendo. Por exemplo, em quase todos esses países, os primeiros investidores de impacto foram famílias de alta renda. Os segundos foram fundações, depois foram as agências de governo. Então, a gente foi vendo o filme antecipado para a gente se inspirar e adaptar para o Brasil, né? Então, acho que nesse sentido que a nomenclatura foi mudando. E, por fim, né, quando a gente fala hoje de economia de impacto, Fábio, eu já gosto dessa imagem de ecossistemas, sabe? Conexão de ecossistemas. E eu acho que quando a gente está catalisando um impacto social e ambiental positivo, ninguém vai resolver sozinho, nem a minha comunidade, nem a minha network, nem um ecossistema. Então, eu conectar nessa agenda de economia de impacto, por exemplo, com as empresas B, com todo o ecossistema do sistema B, que nem todo... Eu fui do Conselho do Sistema B para a América Latina, então gosto muito, domino o trabalho, mas nem toda empresa B é uma empresa que nasce para resolver um problema social e ambiental como os negócios de impacto. Eles têm lugares diferentes, eles têm a barra altíssima do ponto de vista de como você atende sua equipe, a questão ambiental, a questão de governança, uma série de indicadores que são muito robustos, às vezes muito mais robustos até que os negócios de impacto. Mas nem todo negócio de impacto nasceu, nem toda empresa B. Eu vou dar um exemplo daquelas que eu admiro demais, que é a Natura. A Natura é uma empresa B, a primeira grande do mundo. O core dela é vender cosmético. Então, ela não nasce para resolver um problema social e ambiental. Ela olha para a sua cadeia e traz as melhores práticas. Leva negócios de impacto para melhorar, por exemplo, a questão de financiamento das revendedoras, a educação, a linha Ecos, é uma linha toda pensada com bioeconomia, mas não é que o core dela, o produto e serviço que ela produz, não nasce para resolver um problema social e ambiental. Mas estamos juntos e somos aliados. Se olhar para capitalismo consciente, se olhar para a questão do movimento ESG, eu acho que a gente tem uma economia de impacto, ou pensar que o Pacto Global, que está olhando para os ODS, eu acho que a gente tem vários ecossistemas, vários aliados, no sentido de que a economia, onde tem mais recurso hoje, é na mão do setor privado. Se a gente não olhar e trabalhar com esse ecossistema de economia, para que ela possa ser pensada como uma economia que gera impacto positivo, ambiental e social, a gente vai ficar isolado, né? A gente tem que trabalhar junto com todos eles. Célia, agradecer demais a generosidade, o espaço para a gente trocar essa ideia e te convidar a fazer um merchan para você divulgar o que você quiser. E o trabalho do ICE não é ICE, tá, pessoal? É ICE, tá? Fica à vontade, divulgue o que você quiser. Então, acho que tem algumas coisas aqui que eu quero trazer. Um é para vocês acompanharem a coalizão pelos ecossistemas de impacto. A gente procura fazer tudo que a gente
executa, são 8 dimensões ao mesmo tempo, então a gente está trabalhando com backbone organizations, governo, 2 grandes empresas, 2 universidades por cidade, aceleradoras incubadoras. A gente, junto da coalizão, a gente contratou o Impact Hub para mapear as políticas públicas existentes nas 6 cidades da coalizão que podem conversar com o negócio de impacto. Esse mapeamento não serve só às 6 cidades. Eu estava falando com a Sheila, que agora está no MCTI, e ela falou, puxa, eu quero conhecer, porque eu, agora no Ministério da Ciência e Tecnologia, posso beber dessas políticas e pensar onde que eu vou colocar o recorte, essa lente de impacto. E aí, gente, acho que esse é um ponto que eu queria trazer, mas acho que um outro ponto que a gente advoga muito é a questão de que a gente precisa cada vez mais olhar também para a questão de gênero, raça, periferia, meio ambiente, tecnologia. E a coalizão tem esses recortes. A gente tem o recorte de raça e gênero em todos os conselhos das cidades em que a gente atua, e a gente também trabalha com a questão de trazer a periferia, e a gente está agora, nos próximos 2 anos, olhando cada vez mais como é que a gente pode usar a tecnologia e como que a gente pode usar a questão ambiental, mas já numa interseccionalidade, né, Fábio? Não dá mais para a gente não usar o pensamento sistêmico. Eu não posso dizer assim, olha só para a periferia, olha só para a tecnologia, olha só para o meio ambiente. Está tudo interligado. Então, as nossas chamadas, cada vez mais, elas têm essa interseccionalidade, que olha para gênero, raça, meio ambiente e tecnologia. Tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Pode seguir tanto no site da coalizão, quanto também no site do ICE. E lançamos 2 publicações. Uma para investidores porem a lente de gênero e raça nos seus investimentos, e outra para empreendedores, como é que eles podem também olhar para que o seu empreendimento traga cada vez mais diversidade, desde o dia que você busca o seu sócio até na construção desse modelo de negócio. Muita propaganda, né, Fábio? Muito bom, e tem um monte de link na descrição aí para quem se interessou, o contato da Célia, vários desses links que ela falou. Célia, obrigado, adorei o papo, muito legal. Obrigada a você, Fábio, e estamos juntos. Você sempre tem uma turma maravilhosa aqui, 16 pessoas que está sempre à disposição de continuar essas conversas. Um beijo grande. Bom, e passando a régua em mais um episódio aqui, eu deixo a dica de podcast de hoje. A Célia andou por outros podcasts e um deles é esse que eu deixo na descrição, que é o Ponto de Ebulição, onde ela, com a Greta, outra querida, falaram sobre o conceito de Venture Philanthropy. Nunca ouviu falar nesse termo, então já fica a dica aí do podcast Ponto de Ebulição do Quintessa. Link aí na descrição. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.